Olá, me chamo Maria Vidal e bem-vindos ao meu canal. Me chamo Maria Vidal, tenho 54 anos e sou terapeuta. Sou formada em TRG, entre outras formações. Quero apresentar para vocês essa missionária Vanessa, do Rio de Janeiro, a minha missionária, e ela vai falar para vocês sobre um pouquinho do impacto que a TRG causou na vida dela. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem está falando é a missionária Vanessa Ramos, sou do Rio de Janeiro. Conheci a terapeuta Maria no ano de 2018, né? Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. E eu comecei a ajudá-la espiritualmente, ajudar a família dela. Só que, quando Deus une pessoas, ele não une de uma forma unilateral, ou seja, não só eu ajudo, mas eu também sou ajudada. Quando eu conheci a terapeuta Maria, ela ainda não era terapeuta, quando ela veio a se formar, através de uma situação dolorosa que ela passou, eu acompanhei ela também começou a conversar comigo, e dentro das nossas conversas, que pareciam ser simples conversas, ali o Senhor foi dando um direcionamento a ela, que eu tinha traumas que precisavam ser tratados. Muitas das vezes, na nossa caminhada, a gente acha que está curado, a gente acha que está sarado, a gente acha que não tem problemas, e muitas das vezes a gente se arma quando fala de terapia, quando fala de traumas, quando fala de dores passadas, e a gente acha que Deus cura tudo. Realmente Deus cura, mas Deus também dá sabedoria aos médicos e aos terapeutas para tratar. O médico trata o físico, o terapeuta trata a alma, trata os sentimentos, as emoções, nos faz enxergar muitas das vezes aquilo que nós enterramos, né? Quem é que não tem esqueletos no armário, fantasmas, coisas mal resolvidas na infância? E às vezes a gente fala que está curado, estamos igual a Bíblia fala sobre Naamã. Estamos com uma lepra. Lepra aí não era pecado. Se estudarmos sobre lepra, a lepra nada mais é do que hanseníase, ou seja, uma falta de sensibilidade. Não vou aqui entrar no teor, no mistério de Naamã. Ele era um homem valoroso, mas a Bíblia diz, porém, leproso. E a lepra não é pecado. A lepra, se nós estudarmos, vamos ver que a lepra nada mais é do que hanseníase. Quem tem hanseníase tem falta de sensibilidade naquele lugar. O que eu estou querendo dizer? Naamã escondia aquela lepra. Naamã escondia aquela dor, ele escondia a falta daquela dor como algo vergonhoso pela posição dele. Muitas das vezes, nós, ministros do Evangelho de Cristo, fazemos como Naamã. Escondemos a nossa dor, declaramos que está tudo bem, como a mulher sulamita, quando na verdade não está bem. Preferimos dizer que está tudo lindo, quando na verdade não está. Então eu quero dizer e encorajar você, seja líder de mulheres, seja pastor, seja missionária, faça terapia. Faça terapia, é algo maravilhoso. Não tem esse preconceito, não se arme não, porque muitas das vezes a cura está na terapia. A cura na alma está em você aceitar e fazer. Talvez hoje eu seja aquela menina da casa de Naamã que falou para a senhora, olha, tem um profeta lá. Tem um profeta que se Naamã for, ele ficará curado. Então eu quero dizer para você que não é profeta, mas é uma terapeuta. E a terapeuta Maria Vidal, ela te ajuda a resolver esse trauma que você está escondendo por tantos anos. Então, missionária, conta um pouquinho para nós qual foi o impacto que a terapia causou na sua vida. Eu cuido de mulheres há muito tempo, já fui líder de mulheres, já fiz muita obra social, já fiz muita obra com casais e já trabalhei muito com curadas para curar. E a gente acha que está curado, a gente acha que está bem, porque muitas das vezes a gente, como eu falei sobre o Naamã, a gente esconde os nossos traumas. Eu tinha alguns traumas familiares que eu
eu achei já que estavam resolvidos, mas não estavam, né? Então, eu senti alguns gatilhos, eu senti algumas coisas que muitas das vezes eu orava, eu jejuava, fazia campanha, pedia a Deus para trazer o alívio, o refrigério para minha alma e para que aquela dor que muitas das vezes vinha de uma forma muito intensa para aliviar. Foi quando a gente começou a conversar e dentro daquela conversa eu vi que realmente eu precisava ser curada, curadas de perda, curadas de abuso, né? Curadas de rejeição. Então eu vi que tinha muitos gatilhos. Então aquela conversa na sua sala fez toda a diferença na minha vida, porque ali eu despi a minha alma e eu reconheci que eu precisava ser tratada, que eu precisava ser curada, eu precisava realmente colocar todo o lixo emocional que eu guardei. Quando eu comecei a fazer isso, eu senti um impacto muito grande na minha saúde, eu senti um impacto muito grande no meu ministério, eu senti um impacto na minha vida secular, coisas que outrora estavam bloqueadas, estavam difíceis de acontecer. Paralisada. Exatamente, paralisadas. Elas começaram a fluir, eu consegui me formar como juíza de paz, algo que eu queria há muitos anos fazer, mas sempre havia algo que não conseguia, havia sempre aquele bloqueio, aquela dificuldade, aquela coisa arrastada que muitas das vezes a gente leva para o lado espiritual, quando na verdade é o nosso emocional que está gritando e pedindo socorro. E a terapia foi muito bom, a despedida, porque muitas das vezes a gente perde alguém amado e acha que teve aquela despedida quando não teve, fica sempre aquele porquê, que muitas das vezes o nosso inconsciente, ele grita e a gente acha que é coisa da nossa cabeça quando não é. Muitas vezes a briga interna, a briga espiritual não era briga espiritual, era briga interna. Era o meu eu contra o meu eu mesmo, né? Era como uma criança brigando com um adulto. Era a Vanessa criança, a Vanessa que sentia medo, insegura, por vir de um lar conturbado, um lar de pais separados, né? O abuso que sofri com 9 anos de idade. Então, uma parte minha cresceu e a outra parece que ficou congelada na infância, naquele tempo, né? E a terapia me fez enxergar isso, mas para isso também eu precisei me permitir ser tratada, não tratada no meu espiritual, mas no meu emocional, porque a gente também não pode espiritualizar tudo. É importante a gente orar, jejuar, buscar a Deus, mas é importante a gente tratar o nosso emocional, porque muitas das vezes estamos à frente de uma obra, estamos cuidando de outras vidas, mas por dentro estamos mal resolvidos, estamos com algumas pendências, algumas dores, alguns pesos que a gente carrega e a gente precisa se permitir. E quando eu comecei a fazer a terapia, me permitir isso, eu fui resolvendo alguns conflitos internos, eu fui entendendo algumas coisas que não faziam sentido, eu comecei a não me permitir mais aceitar migalhas. Eu acho que o que foi um marco aí na terapia para mim foi a minha dificuldade em falar a palavra migalhas. Porque a gente se acostuma com migalhas. A Bíblia diz que o Senhor nos dá o melhor dessa terra. E eu não só falo de uma forma financeira, não, de tudo. Porque a migalhas, ela pode ser afetiva.
A migalhas pode ser por amor, você querer migalhas de atenção, você querer migalhas de carinho, de amor, migalhas de todos os sentidos, o desmerecimento, você não se sentir merecedora de conquista, você achar que sempre tem que mendigar algo de alguém. E quando eu falei que eu não aceitava mais migalhas, isso foi um divisor de águas na minha vida. E toda pessoa rejeitada, ela aceita pouco. E para ele está tudo bem. Toda pessoa rejeitada aceita migalhas. Então, quando você deixou de aceitar a migalha, você olhou que você é merecedora de coisa maior. Verdade. Me deu os planos, os sonhos de novo, voltaram de uma forma intensa. Depois das primeiras sessões de terapia, eu me senti uma adolescente, aquela adolescente cheia de sonhos, de projetos, aquela adolescente que não aceita menos do que eu mereço, porque se eu sou menina dos olhos do Senhor, eu mereço mais em todos os sentidos. Você voltou a sonhar? Menos de idade, então uma parte minha cresceu e a outra parece que ficou congelada na infância, naquele tempo, né? E a terapia me fez enxergar isso, mas para isso também eu precisei me permitir ser tratada, não tratada no meu espiritual, mas no meu emocional, porque a gente também não pode espiritualizar tudo. É importante a gente orar, jejuar, buscar a Deus, mas é importante a gente tratar o nosso emocional, porque muitas das vezes estamos à frente de uma obra, estamos cuidando de outras vidas, mas por dentro estamos mal resolvidos, estamos com algumas pendências, algumas dores, alguns pesos que a gente carrega e a gente precisa se permitir. E quando eu comecei a fazer a terapia, me permitir isso, eu fui resolvendo alguns conflitos internos, eu fui entendendo algumas coisas que não faziam sentido, eu comecei a não me permitir mais aceitar migalhas. Eu acho que o que foi um marco aí na terapia para mim foi a minha dificuldade em falar a palavra migalhas. Porque a gente se acostuma com migalhas. A Bíblia diz que o Senhor nos dá o melhor dessa terra. E eu não só falo de uma forma financeira, não, de tudo. Porque a migalhas, ela pode ser afetiva. A migalhas pode ser por amor, você querer migalhas de atenção, você querer migalhas de carinho, de amor. Migalhas de todos os sentidos, o desmerecimento, você não se sentir merecedora de conquista, você achar que sempre tem que mendigar algo de alguém. E quando eu falei que eu não aceitava mais migalhas, isso foi um divisor de águas na minha vida. E toda pessoa rejeitada, ela aceita pouco. E para ele está tudo bem. Toda pessoa rejeitada aceita migalhas. Então, quando você deixou de aceitar a migalha, você olhou que você é merecedora de coisa maior. Verdade. Me deu os planos, os sonhos de novo, voltaram de uma forma intensa. Depois das primeiras sessões de terapia, eu me senti uma adolescente, aquela adolescente cheia de sonhos, de projetos, aquela adolescente que não aceita menos do que eu mereço, porque se eu sou menina dos olhos do Senhor, eu mereço mais em todos os sentidos. Você voltou a sonhar? Voltou a ter sonhos novamente? Sim. Peso, aí um pouquinho sobre você perdeu peso, ficou mais bonita. Sim, emagreci, que é muito bom, porque eu botei os lixos emocional para fora. É muito bom botar lixo emocional para fora, porque emagrece. Ajuda a emagrecer. Me deu um novo sentido. Não um novo sentido de vida, que Deus já me deu um novo sentido de vida, mas me deu uma nova perspectiva. Um sabor a mais, um diferencial.
o eu olhar no espelho e dizer eu posso, eu consigo, eu mereço, eu não ficar mais mendigando nada de ninguém, eu não ficar guardando tudo. Uma frase que eu não aceito mais é engole choro. Não tem que engolir nada. Eu não tenho que aceitar desaforo. Não é você bater boca com ninguém, mas aquela coisa de engole choro, engole suas emoções, engole. Aquilo nos deixa pesados. Engorda, exatamente. Então tem coisas que a gente precisa, né? Se permitir passar pelo processo de metamorfose, o processo da borboleta, de passar pelo casulo, de rastejar como uma lagarta, entrar no casulo, fazer a sua parte para sair uma linda borboleta e voar no céu. Passar pelo processo de metanoia, como o apóstolo Paulo falou, da transformação da mente, mudar a mente que muitas das vezes é pequena, a mente que muitas das vezes se conforma com uma escassez, se conforma com pouco, se acha desmerecedora. Muitas das vezes a gente permite que as pessoas façam o que quer com a gente, como se fôssemos tapete, ou como se fôssemos válvula de escape dessas pessoas, delas fazer o que quer e a gente aceitar. E a terapia me fez entender isso e não aceitar mais ser depósito de lixo emocional de ninguém. É uma transformação, uma virada de chaves e nunca é tarde para recomeçar. Eu costumo falar para todos que depois da terapia você não é mais o mesmo. É verdade? Com certeza. Você muda todos os seus sentidos. Você muda o seu pensar, o seu falar, o seu agir, o seu sentir. Você muda o seu comportamento com as pessoas. Você se impõe, você entende que é necessário colocar limite nas pessoas, dizer não, você não me machuca mais, você não me fere mais, eu não aceito mais suas migalhas. Eu sou digna de ser amada 100%, então não quero 50%, não quero 30%, é 100%. É isso aí. Quero agradecer a presença da missionária Vanessa aqui, a nossa primeira convidada ao canal da terapeuta, que será a primeira de muitos. Ela vai voltar para fazer mais podcast conosco. Vai ter muita coisa boa aqui, então fique conosco. Sinai, quero te agradecer a tua presença aqui no canal, que será a primeira de muitos, que você vai fazer parte dele sim. Jesus. Então você compartilha, você curte, deixa o seu like, deixa o seu pedido de oração também, escreve lá. Queremos conhecer também a tua história, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Fiquem com Deus.